Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui, nesta entidade centenária que é a Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Também aqui funciona a Faculdade do Comércio de São Paulo, uma instituição de ensino superior cujo objetivo é justamente a qualificação inovadora do empreendedorismo, do comércio e do varejo. A nossa entrevistada de hoje é uma queridíssima amiga, Ângela Gandra, que foi já secretária nacional da família, né? E é uma educadora, professora universitária e vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo no Brasil quando se diz respeito à formação nos valores humanos. Vocês sabem muito bem que hoje todos os RHs de empresas, departamentos de recursos humanos estão preocupados com esse assunto que é muito moda hoje, né, no ambiente corporativo, que é justamente as soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Ângela, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda ao nosso programa Educar para Empreender, que, como você sabe, é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes, nesse novo canal, que é o canal Empreender, cuja programação é toda ela dedicada a esse tema tão importante para o Brasil, que é o empreendedorismo. Que legal, que legal. E eu quero, na verdade, iniciar esse nosso bate-papo, Ângela, que não é uma entrevista, tá? É um bate-papo informal, te perguntando justamente sobre esse tema, Ângela. Você foi secretária nacional da família, está envolvida com o mundo empreendedor, é conselheira da Fiesp, né? É muito envolvida aqui também com a nossa Associação Comercial de São Paulo. Como eu disse, muito se fala em soft skills. As soft skills são essas habilidades socioemocionais, comportamentais. Isso passa pela família. Sim. E a escola tem que estar atenta a isso Sim. também. Sim. O que você nos diz sobre isso, Ângela? Bom, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, Wilson, e parabenizar teu trabalho. Eu acompanhei o início da Faculdade de Comércio. É espetacular que nós possamos formar um nível superior, com cientificidade, essa profissão que tanto bem faz para o Brasil, não é? E os vários empreendedores nesse sentido. Então, parabéns, eu sei que tu está levando isso com muita garra, não? Pois agradeço esse convite e queria falar um pouquinho. Primeiro, educação é um tema que está mais do que no coração, né? Claro. Em segundo lugar, assim como secretária nacional da família, eu trabalhei muito no sentido de mostrar que escola e família têm que estar juntos. São duas asas, né, que tu dá para uma criança e depois mais para frente dá para um adolescente, para que ele possa voar muito alto, né, se projetar, né, ter um projeto profissional interessante, mas é impossível fazer isso só a partir da escola, né? E também acredito no homeschooling até como uma vertente de liberdade, né, que nossa Constituição permite. Mas é interessante que a gente conjugue, né, escola e família e depois que os pais acompanhem a projeção profissional dos filhos. Não, e para isso até fizemos um trabalho, um programa que chamava Família na Escola, que os pais deviam comparecer para acompanhar o desempenho escolar, se havia bullying, né, como é que era o comportamento e que não houvesse um choque térmico entre a família e a escola, né? E eu vejo uma coisa interessante também, Wilson, às vezes nós hoje, no Brasil, delegamos para as instituições a educação, tá? Então, quando tu vai ver num concurso, por exemplo, quais são os deveres da família em relação à educação, matricular na escola, e o resto fica tudo a cargo da instituição. Terceiriza a educação. Exatamente. Agora, não existe completude educativa se tu não trabalhar família e escola para burilar, para esculpir aquele ser humano que pode voar tão alto, claro, se tiver essa plataforma, essa dupla plataforma, né? Perfeito. Ângela, um aspecto que me parece muito importante, né? Nós conhecemos um educador, para mim extraordinário, que é o Francisco Fausto. Sim. Né? E ele tem um livro chamado A Conquista das Virtudes. Sim. E eu escrevi recentemente um artigo com o professor Roberto Macedo no Estadão, dizendo justamente dessa importância da formação com base nos valores humanos, nas virtudes. Sim. Né? E neste livro ele cita um pensamento que eu sou adepto, defendo, que é a instrução versus formação. Sim. Instrução é algo meramente técnico, Sim. certo? É ficar passando dados, Sim. informações. Sim. Enquanto que formação diz respeito a outra coisa, é você formar um ser humano, Sim. tá? É um ser humano completo. Sim.
E na sua visão, Ângela, apesar de que você já disse aqui que você acha que a família tem que estar, é a família que tem que mais se envolver nesse aspecto educacional, mas na sua visão você acha que a escola ou a universidade, ela tem de ser a extensão da família nesse aspecto da formação? Olha, primeiro eu penso que, evidentemente, a escola ela tem um papel de conhecimento científico evidente, trabalhar a racionalidade do ser humano, não? E, ao mesmo tempo, trabalhar esse crescimento, vamos dizer, integral, esse florescimento humano, né, que vai estar conjugado com a atividade da família. Não adianta eu dar na escola se eu chego em casa e tenho um mau exemplo, tem os pais que há uma violência doméstica, a criança já chega e não consegue nem, né, vamos dizer, prestar atenção numa aula e assim por diante, não? Agora, o que eu vejo hoje no Brasil, em primeiro lugar, a cientificidade, a racionalidade humana, o conhecimento científico é muito fraco. Nós podemos, escola pública, escola privada é muito cara e muitas vezes não dá esse, né? E ao mesmo tempo nós estamos hoje com a tecnologia e a tecnologia ela traz uma dissipação, né? E uma superficialidade no conhecimento, né? Porque eu vou Google, eu vou lá, vou procurando as coisas, vou borboleteando no conhecimento, mas não há densidade, né? E ao mesmo tempo, infelizmente, nós temos uma hipersexualização que não podemos não tocar nesse tema, não é verdade? Uma cultura de imagem em que as pessoas se preocupam muito mais com parecer do que ser, né? Então, eu preciso ver como é que eu estou no Instagram. E isso vai, por um lado, fragilizando a intelectualidade, né? Vai colocando a pessoa muito à mercê de uma imagem e não se trabalha o interior dessa pessoa. Então, eu penso que o conhecimento científico, a intelectualidade, ela é muito importante até para tu ter recursos em relação ao seu ambiente, ao espírito crítico, etc. e tal. Mas a relacionalidade, a afetividade, as emoções, a virtude, né? Ou seja, virtudes, lealdade, sinceridade, tantas coisas, isso é trabalhado conjugadamente, né, com a escola e com a família, mas muito em primeiro lugar na família, não é verdade? Assim, tu pode, até a criança, ela pode levar isso para a escola e pode criar um ambiente bom, não é verdade? Agora, as virtudes, hoje, se tu perguntar para uma pessoa, você sabe o que quer dizer virtude? Não sabe. Exato. Né? Não sabe nem citar as virtudes. Porque nós não estamos preocupados em ser, né? Nós estamos preocupados em parecer por uma cultura de imagem, por menos grau científico nas escolas e universidades, que muitas vezes não exigem nada dos alunos, e uma hipersexualização que deixa a pessoa muito estimulada emocionalmente, sensorialmente, né? E isso faz com que atrofiem as virtudes e a capacidade de projetar o seu próprio ser. Não sei se eu estou sendo muito professora, mas é nesse sentido que eu enxergo. Né? Nós temos de ter essa reflexão, Ângela, porque veja só, essa reflexão é importantíssima, tá? Porque isso acaba impactando negativamente o mercado de trabalho. Sim. Certo? E o próprio empreendedorismo, que exige resiliência, que exige equilíbrio. Né? E nesse sentido, Ângela, eu li recentemente uma pesquisa que foi muito comentada da Universidade de Leeds, no Reino Unido, dando conta dos problemas comportamentais da minha geração, a geração Y, né? Essa geração que tem até 30 anos hoje, ou a geração millennial, certo? E dentre as dificuldades comportamentais dessa geração, está, por exemplo, a dificuldade de comunicação, de interação com o mundo real, que não é o mundo virtual. Uma procrastinação muito grande por falta de propósito. Então, quando você não traça um propósito para a sua vida, tudo fica para amanhã porque não há prioridade, certo? E uma grande dificuldade multifuncional. Então, essas são as 3 grandes dificuldades dessa geração. E somado a isso, muita ansiedade e depressão, certo? Isso, Ângela, impacta o mercado de trabalho porque hoje, também isso já é uma coisa já muito conhecida, as empresas contratam com base naquilo que o currículo revela, que são as habilidades técnicas. Mas elas desligam os seus colaboradores, demitem, por falta de habilidade comportamental, certo? Agora, me diga uma coisa, Ângela, você acha que tudo isso que está acontecendo, essas dificuldades que essa geração que hoje está ingressando no mercado de trabalho,
essas dificuldades estão atreladas a essa falta de formação humana? Sim, sim, porque a relacionalidade humana não é mais trabalhada, ela é trabalhada virtualmente. Agora, a vida virtual, ela é fake, né? Porque ela é controlada por ti, os dados são controlados de certa forma por ti. Eu posto o que eu quero, eu passo num filtro, né? Eu converso com quem eu quero. Então, as pessoas, elas estão despreparadas para o mundo real e, ao mesmo tempo, a própria família, está todo mundo na tecnologia, não conversa, né? As conversas entre os pais, nós tivemos programas Reconnect, né? Para poder conectar pais e filhos, né? Então, não sabe dialogar. Isso foi um programa da sua secretaria? Chamava-se Reconnect, para as pessoas saírem do mundo virtual e conversarem no mundo real. O impacto das tecnologias na família, por um lado, para não fragmentar o diálogo, e por outro, para que os pais conhecessem o conteúdo que os filhos acessam nas suas redes, porque ali tem venda de nude, automutilação, suicídio, deep web, assim por diante. Mas pedofilia. Pedofilia, e os pais não têm noção. Muitos pais até falam, meu filho não está na rua, não tem problema com as drogas. Eu falo, mas ele está em casa com o celular no quarto dele, não se preocupe. Às vezes é pior do que estar na rua. Muito, muito. Agora, tudo isso faz com que a pessoa tenha evidentemente, ela não tem um relacional. É engraçado que até quando tu faz uma entrevista no mundo laboral, conta as dinâmicas de grupo, mas no dia a dia, as pessoas, por um lado, elas não têm nem força para enfrentar o trabalho. Elas veem um mundo competitivo, mas elas não têm fortaleza, que é uma grande virtude. Fortaleza, então, resiliência. A preguiça das pessoas para estudar, para prestar atenção num texto. Tu vê advogados que leem um texto, um contrato, que não sabem, que ali perdeu coisas que eram importantíssimas. Por quê? Porque a cabeça está fragmentada. Não consegue prestar atenção, não tem força para prestar atenção. E dispersa, depois, né? Assim, não consegue. O tempo de trabalho é assim, 15 minutos, depois tem que tomar um café, depois tem que fazer não sei o que lá. Por quê? Porque não consegue nem racionalmente enfrentar o trabalho e relacionalmente as pessoas hoje são muito individualistas e se incomodam, muito intolerantes, porque a virtude da caridade, que é a máxima virtude, ou a virtude da amabilidade, né, é uma coisa que te leva, quer dizer, te exige uma autotranscendência. Claro. E nós somos, muito pelo contrário, nós somos implodidos, nós somos individualistas. Muitas vezes a gente passa pelas pessoas e não cumprimenta. Né? Quando a gente cumprimenta uma pessoa que está limpando um banheiro, não passa, porque aquilo é uma coisa que passa, né, invisível, a gente chama. Né? Por outro lado, o outro tem que me levar a sair de mim mesmo, né? Para prestar atenção. Quem me ouve hoje? No mundo de trabalho, muito dos seus dados é o que tu escuta para poder comunicar. Claro. E mesmo a sua própria comunicação, a comunicação termina no outro. Não basta eu falar. Eu preciso ver se o outro entendeu o que eu estou falando. Claro. Então eu falo, não escuto, né? E assim, então isso não leva, evidentemente, a um bom resultado. Às vezes eu penso até numa faculdade de comércio, eu imaginava que vocês, aliás, eu comecei como professor de antropologia aqui, não pude continuar por causa do cargo, né, em Brasília, mas a antropologia, o que ela ensina? As relações humanas, quem é o outro, né? Como eu lido. Eu pensava, imagine como uma pessoa formada no comércio vai saber atender bem outra pessoa, porque ela vai aprender que primeiro está o serviço, a maneira com que eu recebi aquela pessoa, a maneira com que eu mostrei o meu produto. E isso hoje, as pessoas, elas fazem isso por interesse, mas por interesse a gente não consegue fazer muito tempo. É verdade, é uma visão utilitarista. Exato. Então, teria que ter essa formação para que realmente a sua atividade, tu falou, acho muito interessantemente, um pouquinho antes, né? Assim, a gente tem que ter uma missão, eu estou falando missão, um propósito. Eu digo uma missão, nós temos algo para fazer, e esse algo transcende, sai de nós para deixar uma marca no outro. Agora, se tudo tem que ter um retorno pessoal. Eu sempre uma pessoa movida pelo seu autointeresse, que hoje a gente é formado assim. Claro. Né? Então, é muito difícil que a gente veja, primeiro, o impacto bom que a gente pode ter na vida dos outros e pensar que o relacional, ele é a primeira porta para que depois tu fale do que tu quer apresentar, o que tu quer, sei lá, trazer vender como contribuição para a sociedade, ou seja lá o que for, em qualquer profissão, também no comércio, não? Mas aquilo marca, não? Então é isso que eu acho que a gente está muito despreparado, porque essa formação já conta muito pouco para nós, não? Claro. Embora nós desejemos. Quando a gente é bem tratado, a gente fala, poxa,
Eu gostaria de ser assim. Então, se a gente começa a criar isso também cientificamente, eu, por exemplo, dou na FAESP uma aula de antropologia das relações de trabalho uma vez por mês. Eu dei no Ministério, na antropologia das relações de trabalho, para que as pessoas se conheçam. Primeiro, quem eu sou, depois, quem eu sirvo, né? O que é a minha emoção, como eu controlo a minha emoção no trabalho, como eu trato bem. Vai abrindo o espectro da pessoa. Claro. E eu acho que a antropologia filosófica é uma matéria fundamental para as universidades. E nos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos, no Reino Unido, na UK, na Europa, as faculdades põem isso, a antropologia filosófica, algumas faculdades que têm mais um sentido humanista, para todas as faculdades. A universidade oferece no primeiro ano a antropologia filosófica, para que tu entenda que a tua profissão ela sempre vai servir o outro. Claro. Então, eu tenho que conhecer o outro para poder, ou seja, quem é o homem, quem é uma pessoa, o que é a pessoa, para eu poder servir da melhor forma. Isso é interessantíssimo, Ângela, porque na verdade hoje nós temos aí uma ciência praticamente, não é uma disciplina, é uma ciência que diz respeito à experiência do consumidor, a experiência do cliente, é o Customer Experience, né? E que envolve esse tipo de conhecimento humano, de empatia, entender o próximo, se colocar no lugar do próximo, para justamente isso melhorar essas relações de consumo, sim, essas relações de trabalho, essas relações de vendas. Se você está simplesmente e unicamente preocupado em vender e o pós-venda você esquece, certamente a sua empresa não irá bem, porque você tem que se preocupar com a fidelização. Para fidelizar o cliente, essa antropologia, esse conhecimento humano, essa empatia, essa caridade, ela é muito importante, senão você não fideliza o cliente, certo? Exato, mas olha, isso é exato. Agora, isso tem que sair do coração também. Por isso que quando a gente estuda e pode preparar, se conhecer como um ser autotranscendente, eu tenho que preparar meu coração. Eu falava isso na política. Tu percebe o político que está autointeressado te usando como meio para sua autopromoção, e tu percebe o político que efetivamente quer o bem comum, que tu conta no dedo, né? Então, eu penso que também, em qualquer profissão, nós temos que pensar, poxa, eu estou trazendo um produto que pode ajudar essa família, pode ser uma coisa boa para... Mas eu não estou pensando, eu vou ganhar dinheiro através dessa pessoa, porque aí já muda tudo. Eu vou ajudar a sociedade com isso que eu estou fornecendo, um produto ou um serviço. Exato, e é uma pessoa única, que eu também estou cuidando de forma única. Eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu tinha um centro cultural em São Paulo, muitos anos atrás, quando tinha telefone ainda, e uma pessoa ligou e era engano. Daí ela falou assim, eu quero falar com tal. Assim, não, olha, não, aqui está errado, não é aqui. A pessoa respondeu com o maior carinho. Daí ela desligou. Daí ela ligou de novo e falou, onde é aí? Porque eu nunca fui atendida assim no engano, né? E daí ela foi conhecer o centro cultural só por causa do engano, né? Porque foi bem tratada. Então, agora, eu não faço isso só porque eu estou pensando de forma utilitarista. A fidelização é porque eu acredito que o meu produto é bom para aquela família, entende? E eu vou tratar, independente dela comprar, ela vai sair, né, tendo sido bem tratada como um ser humano, com dignidade, perfeito, com respeito. Né? Muito bem. Bom, vocês vejam que é um raciocínio encantador e, na verdade, esse tipo de compreensão, esse tipo de reflexão só pode vir de uma especialista no assunto e que tem contribuído com o país de maneira singular, inclusive como uma secretária nacional da família, que é minha querida amiga e, vou dizer, madrinha de casamento, Ângela. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, Ângela. A gente já retorna para a gente continuar esse assunto muito importante que diz respeito a habilidades socioemocionais. A gente volta já. Bom, estamos retornando aqui com a nossa queridíssima entrevistada Ângela Gandra, que, como eu disse no outro bloco, foi secretária nacional da família, uma pasta importantíssima, que se preocupava justamente com esse assunto, a formação humana, não é, dos nossos brasileiros e estes brasileiros que estão no mercado de trabalho. Afinal de contas, uma ciência hoje, que é justamente a questão dos recursos humanos, há muito fala sobre as habilidades socioemocionais, são os soft skills. A gente sabe que o maior problema hoje de desligamento, de turnover,
não é? Que é essa saída muito acelerada de pessoas que ingressam em um trabalho e já saem dali 2, 3 meses, essa rotatividade muito grande, que é péssima para uma empresa, para a economia como um todo. Isso tudo está atrelado à falta de habilidades socioemocionais ou comportamentais. E nesse sentido, Ângela, a família tem um papel fundamental. Agora, muitas pessoas, Ângela, se queixam de que não conseguem acompanhar a formação dos seus filhos, dos adolescentes, dos jovens, que daqui a pouco vão se tornar colaboradores, não é, do mercado de trabalho como um todo, ou vão até empreender por falta de tempo. Porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, às vezes jornadas de trabalho pesadas, nos grandes centros, Ângela, e a gente tem que considerar isso. A logística é muito complicada, o que se gasta com trânsito, com metrô, enfim. Como é que você imagina, Ângela, você que é especialista nisso, como é possível coadunar as coisas? Os pais trabalharem, mas também estarem atentos aos seus filhos, aos jovens, aos adolescentes. Como é que é possível fazer isso? Olha, Wilson, sabe que esse foi a minha grande questão durante o governo. Eu fiz meu próprio decreto. No decreto, nós colocamos 3 vertentes para isso. Fortalecimento de vínculos familiares, né, ver onde havia um elo fraco e trabalhar esses vínculos familiares entre pais, filhos, mãe, esposa, assim por diante, avó, o que fosse. Né? Segunda coisa, muito importante, work-family balance. Equilíbrio, trabalho, família. Então, nós trabalhamos muito até dando prêmios para empresas que fossem family responsive, que tivessem um tempo de trabalho, que a mulher podia fazer o seu home office também. E, assim, 1000 opções diversificadas para que a família tivesse um tempo de qualidade, não? Porque é isso que acontece. Primeiro, porque os pais acham que estão fazendo um grande bem para os filhos, trabalhando e colocando eles em 1000 cursos, né? E depois não tendo tempo. Nós tivemos até casos muito tristes em São Paulo de suicídio por crianças que não eram atendidas pelos pais e não conseguiam acompanhar a escola. Olha só, se sentiam abandonadas. Coisa triste, E os pais acham que estão dando. Ao mesmo tempo, há também o próprio egoísmo dos pais, né? Porque os pais chegam em casa e muitas vezes continuam no trabalho. Nós evitávamos muito isso. Nós fizemos um programa até na administração federal de sair, de ter um tempo e sair. O Paulo Guedes chegava às vezes até a desligar os computadores, né? Assim, porque era importante dedicar esse final de dia à família. Mas o que acontece? Muitas vezes os pais também chegam e continuam trabalhando, porque hoje eu trabalho o WhatsApp, a pessoa fica ligada o dia inteiro. Então, junto com isso vinha o Reconnect. Fizemos o programa Refeições em Família. Refeições em Família. A família brasileira já não come junta e as pessoas ficam no seu celular. E os pais, a gente pensa que são as crianças, os mais aditos ou os adolescentes, eles mendigam atenção, Wilson. Muitas vezes, isso, olha, eu peço mesmo que cada um pense o quanto dedica à vida real, à família, o mais próximo, e à vida virtual. Às vezes eu estou aqui, muitas vezes os pais respondem assim, o filho está perguntando e ele está assim, ó, tá bom, não olha. Nós tínhamos até uma frase que era, olhe nos olhos e ouça o coração. Agora, os pais, em primeiro lugar, eles têm que estar dispostos a equilibrar o seu trabalho e a sua família, né? E ter um schedule, E as empresas têm de ser sensíveis a isso também, né, Ângela? Que eu acho que é o principal. Sim, mas muitas vezes é um clima que vai se... Eu penso assim, olha, todo mundo que fica mais tempo na empresa, primeiro não rende o tempo que tem. 8 horas de trabalho rendidas é muito, a pessoa sai cansada depois de 8 horas. Agora, quando eu já conto com a noite, eu já vai já empurrando com a barriga. E é assim, a gente sabe que ninguém trabalha 10 horas seguidas. E existe a competitividade, eu não saio porque o outro também está ficando, e assim vai. Agora, no coração, a pessoa tem que ter a família em primeiro lugar. Eu nunca esqueço uma aula que eu estava com a Mary Ann Glendon, quando eu estava em Harvard, né? E perguntaram para ela, professora, a senhora é uma mulher super conhecida, a senhora é uma mulher que tem a primeira professora de Legal Thought da Harvard, a senhora tem um cargo no governo, como é que a senhora vive o Work-Family Balance com 4 filhos? Ela falou assim, there's no balance, não tem equilíbrio, ou seja, a minha família está em primeiro lugar, o resto vem depois. Então, aí tem que estar no coração e, ao mesmo tempo, tem que haver uma
um limite. Quando a gente trabalhou o impacto da tecnologia, a gente falava, não é um problema de, nossa, a tecnologia é péssima. Então, a tecnologia é maravilhosa, mas a gente tem que ter um uso racional e relacional. Então, também os pais têm que pôr um limite. Se um filho me chama, eu largo o celular e olho para ele, né? Então, ou tenho tinha nos Estados Unidos, be nice, leave your device. Chegava na hora da janta, tinha que botar numa cestinha e as pessoas conversavam e não podiam pegar o celular. Isso se aplica também a gestores, Ângela. Gestores com os seus subordinados. Esse trato humano, além da família, é no ambiente corporativo também. Quando algum funcionário teu vai se abrir com você, contar de alguma frustração, de algum problema, de alguma aflição, você tem que ouvi-lo, olhar nos olhos. Esse é o líder. Não é? Mas isso é básico, só que a gente perdeu. Ao mesmo tempo, assim, a importância que a gente dá para as pessoas, às vezes eu tenho vergonha de, por exemplo, tu tá numa mesa, né, de evento e tal, ninguém está prestando atenção em nada do que o outro está falando. Tu está numa reunião online, as pessoas tiram ali e não falam. Então, acabou. Isso, nós temos que fomentar a partir da família e até esse equilíbrio, etc. E tal, mas cada um, eu penso, se cada um ficasse com isso, dessa entrevista, levasse para casa, né, eu me ponho os limites. Olha, que horas que eu vou responder o WhatsApp, que horas que eu vou... Eu não sou uma escrava da ditadura do WhatsApp. Eu falo assim, olha, deixa eu ver o que é importante, o que é... E tenho meus horários, e depois eu procuro sempre... Eu não quero me citar como exemplo, eu acho que isso é o natural, né? Se eu estou com uma pessoa, aquela pessoa é muito mais importante do que aquela outra que está pedindo, assim, está, sei lá, pedindo uma coisa do trabalho, porque ela está na minha frente. E a gente perde muito da riqueza do mundo real, relacional, e vive num mundo que vai nos escravizando, né? Sem o fruto que poderia ter em termos de relações humanas e também de trabalho e de eficiência, de economia. Né? De produtividade, né? Produtividade, né? Porque tudo isso também leva, né? O equilíbrio trabalho e família, sabe o que nós vimos? Que rende muito mais economicamente, porque a família estruturada trabalha melhor. E te dá paz de espírito, a família que né? está descansada trabalha melhor. A criança que vem de um lar onde ela foi cuidada, ela vai segura para a escola, porque ela foi cuidada, porque ela importa para... E mais adiante vai mais segura para o trabalho. Total, eu vejo por mim mesma. Nossa, tudo que a gente foi projetado, né, vamos dizer, profissionalmente, foi porque a gente era querido, porque a gente era amado. E só esse equilíbrio trabalho e família pode, de fato, fortalecer um ser humano dentro desse florescimento integral. Muito bem. Ângela, o programa dura só 25 minutos e quando o assunto é encantador e o entrevistado é encantador, passa rápido. E quando o entrevistador é encantador? Querida, muito obrigado. O assunto é muito importante, um assunto palpitante. Eu quero te dizer que há algumas semanas atrás eu participei de um encontro internacional de reitores em Valência. E o assunto focal foi esse, que o papel do professor no mundo de hoje é muito mais relacionado a essa questão humana, comportamental, do que propriamente uma função, uma missão técnica, né? Então, eu te agradeço pelo seu tempo, eu sei que a sua agenda é exígua, mas eu tenho certeza que foi um deleite para os nossos ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de passar tudo isso que é tão importante hoje, que às vezes a gente está deixando de lado. Isso leva a que nós não cheguemos a toda a nossa realização, como diria Aristóteles, a nossa vida plena. Muito bem, muito obrigado, querida. E até o próximo programa Educar para Empreender.